A Bíblia diz que os ímpios serão lançados no inferno e todas as nações que se esquecem de Deus. Salmo capítulo 9, versículo 17. Podemos perceber a insensatez e a loucura da maior parte da humanidade em que, por causa da atual satisfação momentânea, corre o risco de sofrerem nos tormentos eternos. Eles preferem um pequeno prazer, ou um pouco de riqueza, ou um pouco de honra e grandeza terrena, os quais duram apenas por um momento em contraste com uma eternidade de punição. Se é verdade que os tormentos do inferno são eternos, do que valeria ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que dará o homem em troca da sua alma? O que existe neste mundo que não seja tão frívolo, passageiro, quanto a vaidade em comparação com essas coisas eternas? O Senhor Jesus Cristo disse: pois que aproveitaria o homem ganhar todo o mundo e perder a sua alma? Ou que daria o homem pelo resgate da sua alma? Marcos capítulo 8, versículos 36 e 37. O salmista disse: certamente que os homens de classe baixa são vaidade, e os homens de ordem elevada são mentira. Pesados em balanças, eles juntos são mais leves do que a vaidade. Salmos capítulo 62, versículo 9. Quão loucos são os homens que tantas vezes ouvem essas coisas e fingem acreditar nelas, os quais vivem apenas um pouco de tempo, alguns anos, que nem ao menos esperam viver aqui mais do que outros de sua espécie normalmente vivem, e que mesmo assim estão desatentos sobre o que será deles no outro mundo, onde não há mudança nem fim. Quão loucos são eles, quando ouvem que, se permanecerem no pecado, eles serão eternamente miseráveis, que não são movidos por isto, mas ouvem com tanto descuido e frieza, como se não estivessem, de jeito nenhum, preocupados com o assunto, quando não recorrem, senão que este pode ser o seu caso, e que eles podem sofrer esses tormentos antes que uma semana chegue ao fim. Será que eu estou falando com uma pessoa que está nesta situação? Você é um ímpio endurecido pelo pecado, mesmo que sabe da necessidade da sua salvação. Você terá um encontro breve com Deus e você passará uma eternidade no inferno, em tormentos eternos. Você rejeita o amor de Deus, a graça de Deus? Como pode os homens serem tão descuidados sobre tão importante assunto, como a sua própria destruição e tormento eterno? Que estranha insensibilidade, sem sentido, possuem os corações dos homens. Que coisa comum é esta, ver homens que são avisados de domingo a domingo do tormento eterno e que são tão mortais quanto outros homens, serem tão descuidados quanto a isso que eles não aparentam de forma alguma restringido de qualquer coisa que suas almas cobissem. O cuidado deles em escapar do tormento eterno não é nem a metade do cuidado que eles têm com coisas como obter dinheiro e posses, ser notável no mundo e gratificar sua inteligência. Seus pensamentos são muito mais exercitados nessas coisas e eles têm mais cuidado e preocupação com elas. Embora eles sejam diariamente expostos ao tormento eterno, este é algo negligenciado por eles. O tormento eterno é só ocasionalmente considerado com uma grande quantidade de estupidez e não com uma preocupação suficiente para levá-los a fazer algo considerável para escapar dele.
A maioria das pessoas não estão cientes de que vale a pena, durante sua vida, fazer todo o esforço considerável para isto, para escapar do juízo que eles vão receber ao partir desta vida. E se eles, de fato, se esforçam por um pouco de tempo, logo o deixam de lado. E outra coisa ocupa seus pensamentos e preocupações. Assim se vê entre jovens e velhos. Multidões de jovens levam sua vida descuidada, tendo pouca preocupação por sua salvação. Assim, você pode ver entre as pessoas de meia idade, com muitos que já são mais velhos e que certamente se aproximam da sepultura. No entanto, essas mesmas pessoas parecem reconhecer que a maior parte dos homens que vão para o inferno e sofrem o tormento eterno não tem nenhuma preocupação com isto quando estão aqui em vida. No entanto, eles farão o mesmo e você que me ouve talvez estará fazendo o mesmo. Meu prezado ouvinte, se você considera que existe reencarnação, desista disto. Se você partir deste mundo em seus pecados, você vai abrir os seus olhos no inferno e lá ficará até o juízo final, da onde será tirado e lançado no lago de fogo. Quão estranho é os homens. Eles se divertem e repousam enquanto estão, desta maneira, suspensos sobre as chamas, ao mesmo tempo não tendo nenhuma posse de suas vidas e não sabendo que quão logo o fio em que estão suspensos vai arrebentar. Aliás, eles nem fingem saber. E se o fio arrebentar, eles se foram. Eles estão perdidos para sempre e não há solução. No entanto, eles não se incomodam muito com isto. Nem darão ouvidos àqueles que os alertam, rogando-lhes que cuidem de si mesmos e trabalhem para sair desta condição perigosa. Eles não estão dispostos a fazer tanto esforço. Eles não escolhem se desviar de entreter a si mesmos com brinquedos e vaidades. Portanto, o homem sábio pode muito bem dizer: o coração dos homens, além do mais, está cheio de maldade e de loucura durante toda a vida, e por fim eles se juntarão aos mortos na sepultura e aos ímpios no inferno. Eclesiastes capítulo 9, versículo 3. A Bíblia também diz: porque a imaginação do coração do homem é má desde a sua meninice. Gênesis capítulo 8, versículo 21. Quão mais sábios são aqueles poucos que fazem disto seu maior interesse, a fim de estabelecer uma base para a eternidade, a fim de garantir a sua salvação. Você pode estar se perguntando que tipo de Deus é este? Ele me salvará? Pode ele salvar uma pessoa como eu? Você está, pois, cheio de dúvidas? Desejo dizer-lhe que Deus não somente tem pena de você, não somente tem cuidado de você e não somente o nota, mas também o ama. Desde o início do tempo, a coisa mais difícil para Deus era amar os homens. Entretanto, a primeira coisa que fez depois de o homem ter pecado contra ele foi amar. Seu pensamento para com os homens é bom. Como anseia ele que os homens sejam salvos? Mas você pode nutrir a ideia de que Deus é por demais feroz e cruel e deseja que você fique longe dele. O livro de Deus, a Bíblia, porém declara que ele é amor. Você é pecador, contudo Deus o ama. Você está longe dele, no entanto, ele o ama e quer salvar. O inferno foi preparado para o diabo e seus anjos. Deus não tinha a intenção de mandar os pecadores para o inferno, mas depois da queda, os pecadores só têm um destino, o inferno. Mas durante a vida deste pecador, ele pode ser salvo. Deus o ama, Deus quer salvá-lo, mas ele tem que fazer esta escolha aqui em vida. Vez após vez, Deus envia seus servos para transmitir a mensagem de amor ao homem. Por exemplo, lemos na Bíblia
Deus dizendo: acaso pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama, de sorte que não se compadeça do filho do seu ventre? Mas ainda que esta viesse a se esquecer dele, eu todavia não me esquecerei de ti. Isaías capítulo 49, versículo 15. Quanto ele nos ama! Deus desejoso está de receber-nos a nós, pecadores. Entretanto, não estamos dispostos a acreditar no fato que Deus ama os homens. As pessoas continuamente indagam sobre como Deus poderia ser tão bom. Não obstante, devo dizer-lhe que Deus é, deveras, amor. Ele amou o mundo de tal maneira que finalmente concebeu um plano pelo qual ele próprio viria ao mundo como homem para que pudesse falar-nos do seu amor. Porque não tenho prazer na morte do que morre, diz o Senhor Deus. Convertei-vos, pois, e vivei. Ezequiel capítulo 18, versículo 32. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo. O Senhor Jesus Cristo é luz. E os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal odeia a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. João capítulo 3, do versículo 16 ao 21, essas foram as palavras do Senhor Jesus a um homem chamado Nicodemos, e ela serve para nós também hoje. Todo pecador tem que fazer a sua escolha, continuar como está e se perder eternamente, ou crer no Senhor Jesus Cristo para a sua salvação pessoal e eterna. Eu lhe pergunto, que você vai escolher hoje? Se você ainda não está convencido da necessidade da sua salvação e dos horrores do inferno que lhe aguarda, irei aprimorar este assunto, dando-lhe uma exortação para tomar cuidado de escapar destes tormentos eternos. Se os sofrimentos no inferno forem eternos, alguém poderia pensar que seria suficiente despertar o interesse e incitar a diligência. Se o castigo for eterno, ele é infinito, como alegamos anteriormente. E, portanto, nenhum outro mal, nenhuma morte, nenhum tormento temporário que você já tenha ouvido falar ou que você pode conceber é nada em comparação com este castigo. Mas ele é muito menos concebível, não apenas como um grão de areia é menor do que todo o universo, mas como ele é menor que o espaço limitado que engloba o universo. Você não tem como perceber a dimensão dos sofrimentos na eternidade. Eu não tenho condições de transmitir para isto, mas a Bíblia avisa que existe o inferno esperando o pecador, um lugar horrendo, um lugar terrível. Primeiro, eu suplicarei a considerar atentamente quão grande e terrível é a eternidade. Sem Deus, longe dele, perdido para sempre no inferno. Embora não seja possível compreendê-la, mas através da consideração, ainda assim você pode se tornar mais consciente de que a eternidade não deve ser desconsiderada, uma eternidade no inferno longe de Deus. Porque uma eternidade com Deus seria uma maravilha, e é possível,
O Senhor Jesus Cristo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Considere o que é sofrer extremo tormento para todo sempre. Sofrer dia e noite de um ano ao outro, de uma era a outra, e de 1000 eras a outra, e assim acrescentando eras a eras e milhares aos milhares. Na dor, no choro e no lamento, gemendo e gritando, e rangendo os dentes com as suas almas cheias de terrível agonia e espanto, e com seus corpos e cada membro cheio de exorbitante tortura, sem qualquer possibilidade de obter conforto, sem qualquer possibilidade de fazer Deus se compadecer por meio de seus gritos, sem qualquer possibilidade de esconder-se dele, sem qualquer possibilidade de desviar seus pensamentos de sua dor, sem qualquer possibilidade de obter qualquer tipo de alívio, ajuda ou mudança para melhor. Segundo ponto, considere quão terrível será o desespero em tal tormento. Quão triste será quando você estiver sobre estes excessivos tormentos, ter a certeza que você nunca ficará livre deles. Não haveria nenhuma esperança. Embora você desejasse ser transformado em nada, você não teria nenhuma esperança disso. Embora você desejasse ser transformado em um animal irracional, você não teria nenhuma esperança disto. Embora você se alegrasse se pudesse ter algum alívio, depois de ter sofrido esses tormentos milhões de eras, você não teria nenhuma esperança disto. Depois de ter acabado a era do sol, da lua e das estrelas, em seus dolorosos gemidos e lamentações, sem descanso, nem de dia nem de noite, nem sequer um minuto de alívio, ainda assim, você não teria nenhuma esperança de um dia ser liberto. Você não tem temor no seu coração do que espera, do que lhe espera, se você partir desta vida sem a salvação que Deus preparou por meio do seu Filho? Depois de ter passado mais de 1000 eras semelhantes, você não teria nenhuma esperança, mas você saberia que não estaria nem um pouco mais perto do fim de seu tormento. Mas ainda haveria os mesmos gemidos, os mesmos gritos, os mesmos lamentos incessantemente vindos de você, e que a fumaça do seu tormento continuaria a subir para todo sempre. A sua alma, a qual estaria sendo afligida pela ira de Deus todo esse tempo, ainda existiria para suportar mais ira. O seu corpo, que estaria sendo queimado todo esse tempo nestas chamas ardentes, não seria consumido, mas permaneceria para ser queimado por toda a eternidade, que não seria de maneira alguma reduzida pelo que aconteceu no passado. Você, talvez, com ironia, pode se perguntar: como meu corpo vai sofrer se eu fui sepultado aqui? Correto. Em Apocalipse capítulo 20, versículo 11, mostra que no juízo final os ímpios serão ressuscitados para serem lançados no lago de fogo. Corpo, alma e espírito. Hoje, os pecadores morrem em seus pecados, seus corpos são sepultados, mas a sua alma e o seu espírito vai para o inferno. Mas lá em Apocalipse capítulo 20, a partir do versículo 11, nós vemos que no juízo final, corpo e alma e espírito vão estar reunidos ali, suspensos no ar, para dali serem lançados no lago de fogo. Olha a clareza dos versículos. E a morte, ou seja, os corpos das pessoas, e o inferno, as almas das pessoas, foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Apocalipse capítulo 20, versículos 14 e 15. Você pode, através da consideração, se tornar mais consciente do que normalmente você é. Mas você apenas pode conceber um pouquinho do que é não ter nenhuma esperança em tais tormentos. Quão avassalador isto seria para você. Suportar tamanha dor assim como você
tem sentido neste mundo sem qualquer esperança e saber que você nunca ficará livre dele, nem sequer terá um minuto de descanso. Neste momento, você apenas consegue, de forma bem escassa, conhecer quão doloroso isso seria. Quão maior será suportar o grande peso da ira de Deus? Quanto mais a ira de Deus e sem esperança, quanto mais os condenados no inferno passarem na eternidade de seus tormentos, mais assombroso esses parecerão a eles. Aí, eles podem clamar, mas não há esperança. E ai deles, pois não serão capazes de manter a eternidade fora de sua mente. Sua tortura não os desviará de pensamento nela, mas fixarão sua atenção nela. Quão terrível a eternidade parecerá para eles depois de terem pensado sobre ela por eras e mais eras, e já tendo experimentado por tanto tempo seus tormentos, ainda estão aí. Os condenados no inferno terão dois infinitos para perpetuarem ou para perpetuamente assombrá-los e consumi-los. Um é o Deus infinito, cuja ira eles suportarão, e em quem eles verão o seu perfeito inimigo, irreconciliável. E o outro é a infinita duração dos seus tormentos. Hoje Deus é o amigo, lhe ama, lhe convida, insiste. O Espírito Santo está no mundo para lhe convencer do pecado, da justiça e do juízo. Mas qual é a sua resposta ao clamor de Deus, ao convite de Deus? Se fosse possível os condenados no inferno terem um conhecimento abrangente da eternidade, sua tristeza e dor teriam um grau infinito. A visão abrangente de tanta tristeza, a qual eles irão suportar, causaria uma tristeza infinita no presente. Hoje, embora eles não terão um conhecimento abrangente do mesmo, ainda assim, sem dúvida, eles terão uma apreensão muito mais viva e forte do que podemos ter neste mundo. Seus tormentos irão dar-lhe uma impressão dela. Um homem em seu estado atual, sem qualquer ampliação de sua capacidade, teria uma impressão muito mais viva da eternidade do que ele tem, se ele apenas estivesse sob uma dor bem forte em algum membro de seu corpo e tivesse ao mesmo tempo certeza de que ele suportaria essa dor para sempre. Sua dor lhe daria um maior senso da eternidade do que os outros homens têm. Quão maior efeito terá aqueles excruciantes tormentos que o condenado há de sofrer no inferno? Além de, provavelmente, a capacidade deles ser aumentada, seu entendimento será mais rápido e mais forte no estado futuro, e Deus poderá lhes dar um senso tão grande e uma impressão tão forte da eternidade quanto lhe aprouver, a fim de aumentar a sua dor e tormento. O Filho de Deus não sofreu na cruz em vão. Ele sofreu para nos salvar. Ele sofreu dor incalculável. Ele clamou na cruz: Deus meu, por que tu me desamparaste? Sabe por quê? Para amparar a você e a mim, para a nossa salvação. Mas se você não quer, o seu destino sela com a sua decisão. Eu lhe imploro, você e vocês, os que estão em um estado sem Cristo, estão indo a caminho do inferno, que estão diariamente expostos à condenação, considere essas coisas. Se você não fizer isso, certamente, isso seria um pouco antes de você experimentá-los. Então, você saberá quão terrível é se desesperar no inferno. Isso pode acontecer antes deste ano, antes do final deste ano, ou deste mês, ou desta semana, ou estar por um fio, você só tem hoje, antes de outro sábado, ou até mesmo, talvez você jamais tenha oportunidade de ouvir outra pregação. Terceiro ponto, que você efetivamente escape esses terríveis e pavorosos tormentos. Eu lhe suplico, fuja
e abrace aquele que veio ao mundo, justamente com o propósito de salvar os pecadores destes tormentos, que pagou toda a dívida para com a lei divina e eliminou o eterno em seus sofrimentos temporais. Que grande incentivo é este! Para aqueles de vocês que estão conscientes de que estão expostos ao castigo eterno, que há um Salvador, que é capaz e que livremente se ofereceu para salvá-los daquele castigo, e que o fez de uma forma que é perfeitamente consistente com a glória de Deus. Sim, o que glorifica mais a Deus do que seria se você sofresse o castigo eterno no inferno. Pois se você fosse sofrer aquele castigo, você nunca pagaria a totalidade da dívida. Aqueles que são enviados para o inferno nunca pagarão a totalidade da dívida que devem a Deus, nem sequer uma fração, a qual não se compara com o todo. Eles nunca pagarão uma fração que se compare à grande proporção do todo, como um centavo de 10.000 talentos. Portanto, a justiça jamais pode ser efetivamente satisfeita em sua condenação, a condenação do pecador, mas é efetivamente satisfeita em Cristo, através da sua morte, pois ele é aceito por Deus e, por consequência, todos os que creem nele são aceitos e justificados nele. Portanto, creia nele. Deus oferece uma salvação ampla, gratuita, e ela é recebida pela fé. A fé de um pecador arrependido. Venha a ele, confie a sua alma a ele para que seja salvo por ele. Nele, você estará seguro dos eternos tormentos do inferno. E isto não é tudo, mas através dele você herdará inconcebível bem-aventurança e glória, que terão a mesma duração que os tormentos do inferno. Pois assim, como no último dia os ímpios irão para o castigo eterno, assim o justo, ou aqueles que confiaram em Cristo, irão para a vida eterna. Eu suplico, não pereça no inferno. Confie em Cristo como seu Salvador. Mas quando apareceu a benignidade e o amor de Deus, nosso Salvador, para com os homens, não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia nos salvou, pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo, que abundantemente lhe derramou sobre nós por Jesus Cristo, nosso Salvador, para que, sendo justificados pela sua graça, sejamos feitos herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Tito capítulo 3, versículos 4 e 7. O céu pode ser um lugar que você vai habitar um dia. Mas é mais fácil você ir para o inferno do que você ir para o céu. Para você ir para o céu, você que tem que tomar uma firme decisão em deixar os seus pecados, o mundo que lhe conquista, lhe cativa, se arrepender dos seus pecados e confiar em Cristo para ter uma nova vida, ter a salvação de Deus. Para você ir para o inferno, fique como está. A morte será uma porta que se abre deste mundo para lançá-lo no inferno, o castigo eterno. Espero que esta não seja a sua sorte na eternidade, mas que você creia no Senhor Jesus Cristo e você será salvo.